Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está no Facebook, pessoal que está no céu. Hoje nós temos a alegria, o prazer de receber o nosso irmão Eric Teixeira, do Centro Espírita Luz e Verdade, lá de Campo Grande, do mesmo centro de um grande amigo, que é o Valmir Freitas, e eu fico muito feliz em te receber, Eric, não só eu, mas o céu, para que você desenvolva esse tema que é vampirismo e espiritismo. E, com certeza, muita coisa você tem para nos ensinar na noite de hoje. Então, quero que você receba, desde já, o abraço de todos nós do céu, de todos os irmãos que estão assistindo pelo Facebook, assistindo pelo céu ou pelo Instagram. Então, vamos nos preparar, vamos fazer a nossa prece para que possamos passar a palavra imediatamente para o nosso irmão Eric Pacheco. Com certeza será a primeira de muitas palestras aqui no céu. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, Francisco de Assis, o mentor da nossa casa, Dr. Bartolomeu Aguiar, médico espiritual do céu. Estamos aqui reunidos para mais um estudo, para mais um aprendizado que o nosso irmão Eric Teixeira Pacheco irá trazer para todos nós na noite de hoje. Pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados com a Covid, que todos eles, de acordo com o merecimento de cada um, possam receber a graça de retornar aos seus lares curados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E é com alegria, satisfação que eu passo a palavra ao nosso irmão Eric Pacheco, até às 20 horas e 55 minutos. A palavra é sua, Nana. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado, Sidney. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui palestrando sobre esse tema, né, tão importante, o vampirismo e o espiritismo, né? Então, eu queria passar uma série de slides aqui. Vamos ao primeiro. Então, eu queria primeiro definir o conceito do perispírito, que vai ser muito importante para nós compreendermos todo esse tema, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 185, se pergunta: há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? A resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. A subpergunta: de que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais: o corpo, o ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, e o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais, um fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, como podemos ver aqui, como o próprio Kardec e os bons espíritos definem, o ser humano tem três partes essenciais, né? O corpo, o perispírito e a alma, né? O perispírito serve como primeiro envoltório para a alma, né? É como diz a analogia ali, numa fruta você tem a semente que fica no centro, o perisperma e a casca, né? Então, esse perisperma, o perispírito, no caso do espírito, é o primeiro envoltório
né? E é o que permite que o corpo se ligue à alma, né? É um liame, é um laço que liga o corpo à alma, né? Uh, os filósofos desde Descartes discutem, né, o que liga a alma ao corpo, né? Se são de naturezas tão distintas, né? Nós sabemos, espíritas, que é o perispírito, que é esse liame, esse laço que une as duas coisas e que é semimaterial, né? Uma matéria quintessenciada, né? Como Kardec diz, uma matéria mais sutil, mais etérea. E é isso que nos liga, né? À alma, né? Então, prosseguindo aqui, na Gênese, Kardec também vai definir o perispírito e diz: o perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco inteligente ou alma, né? Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispíritico e o corpo carnal têm, pois, sua origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em estados diferentes, né? Então, aqui se diz claramente, não, o perispírito ele é um aglomerado de fluidos ao entorno do espírito, do ser inteligente. E o perispírito ele vem do fluido cósmico universal como corpo, né? Nós sabemos que toda a matéria do universo, né? Tudo que existe no universo, toda a matéria, esse computador que está na minha frente, todos os objetos, tudo vem do fluido cósmico universal, uma transformação desse fluido universal, né? Então, tanto o corpo quanto o perispírito são transformações desse fluido universal. Tudo vem dessa matéria elementar, né? Só que no corpo é uma matéria mais grosseira e no caso do perispírito é uma matéria mais tangível, né? Mais etérea, né? E nós sabemos que a matéria do perispírito ela vai se tornando cada vez mais sutil conforme o espírito progride, né? Na Gênese se diz que Jesus pegou os fluidos mais etéreos do planeta Terra para formar seu perispírito, né? Então, o fluido do perispírito de Jesus era formado nas partes mais etéreas do fluido terreno, né? E assim é, né? Nossos fluidos se tornam cada vez mais etéreos conforme nós progredimos e conforme nós mudamos de mundo, né? Quando formos para um mundo mais feliz, nós vamos revestir a matéria desse mundo para o qual iremos. Então, prosseguindo aqui. Aí vem a dúvida também, qual é a relação do perispírito e do fluido vital, né? O que é isso? O que é uma coisa, o que é outra? Aí se diz aqui no livro dos médiuns, né? Pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida fictícia e momentânea aos corpos inertes. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital, segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do perispírito, conservando-se unido a esse corpo enquanto a organização deste o permite, né? Quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos, como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente numa vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanto à luz, esta teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica, né? Então, esse fluido vital, esse fluido que anima os seres vivos, no ser humano ele não é nada mais que o perispírito, né? Porque todos os nossos fluidos formam esse perispírito quando está encarnado, né? E é ele que serve de fluido vital enquanto o corpo está vivo, né? Então, ao mesmo tempo que o fluido vital anima o corpo entretém a atividade do fluido vital, né? Reciprocamente, né? Então, é nosso perispírito que serve de fluido vital e que anima nosso corpo, né? Nós estamos vivos aqui porque tem um fluido vital que nos anima, né? Que nos mantém vivos e que constantemente influi no nosso organismo, né? Aí aqui eu queria entrar na questão propriamente dita que se diz no movimento espírita sobre o vampirismo, né?
O que é isso, né? É possível que um espírito desencarnado assimile o fluido dos encarnados e reciprocamente, né? Ah, aí se diz aqui, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido, né? Interessante, muito interessante essa analogia que se usa aqui dentro. Da mesma forma que uma esponja, a analogia que Kardec faz, da mesma forma que uma esponja absorve os líquidos, né? O perispírito nosso dos encarnados também pode assimilar como uma esponja os fluidos espirituais, né? Muito interessante, né? Então, quando um espírito atua sobre nós, seja um espírito com bons fluidos ou com maus fluidos, pode haver essa assimilação dos fluidos, né? Porque nós somos como uma esponja absorvendo líquido, que se diz aí, né? Aí Kardec continua: esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com eles se confunde, né? Então, é bem fácil compreender a partir dessa analogia, dessa metáfora que Kardec utiliza, né? Nós somos como esponjas que absorvem esses fluidos espirituais, como uma esponja absorve a água, né? Mas, como a gente sabe se está absorvendo maus ou bons fluidos, né? Vamos tratar disso. Aí diz: o meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e maus fluidos, como entre o óleo e a água, né? Então a gente vê, Kardec sempre usa essas analogias, essas metáforas, né? Como é a mesma coisa que entre o óleo e a água, né? Há essa incompatibilidade, né, entre os bons e maus fluidos. Então, se nós cultivamos bons pensamentos, lembrando que é o espírito, os nossos pensamentos que dão qualidade aos fluidos, né? Se nós temos bons pensamentos, boas ações e temos fluidos de boa qualidade, não vamos absorver os maus fluidos, né? Porque vão se repelir, né? Como água e óleo. Agora, se nós cultivamos maus pensamentos, se nós cultivamos pensamentos de raiva, de inveja, ciúme, todos os maus pensamentos, os maus vícios, nós damos maus qualidades aos fluidos e, portanto, pode haver essa absorção de fluidos negativos, de fluidos de maus fluidos, né? De fluidos inferiores, né? Então, se nós sabemos que a responsabilidade cabe a nós de dar qualidades a esses fluidos, é como diz aí, depende da vontade do homem, né? Que traz consigo o necessário preservativo, né? Então, cabe ao homem cultivar bons pensamentos, cultivar boas ações para que os nossos fluidos sejam de melhor qualidade possível aqui na Terra, né? Então, é algo que cabe a nós, que cabe a nossa responsabilidade, não repelir esses maus fluidos, essa má ação dos espíritos inferiores, né? Às vezes a gente imagina que quando a gente entra num centro espírita vai haver um campo de força ao redor do centro. Não, nós mesmos, pela própria natureza dos nossos fluidos, repelimos a ação dos maus espíritos, né? Então, é algo que cabe à nossa responsabilidade. Continuando aqui nos slides, agora eu quero tratar da obsessão, né? Que esse tema do vampirismo, como se diz no momento, ele está muito ligado nessa questão da obsessão, né? De maus espíritos agindo em nós, atuando em nós. Aí ele diz aqui, Kardec, a obsessão apresenta caráteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam no grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pela qual se designa esta espécie de fenômeno cujas simples variedades são obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, define a obsessão, né, como a obsessão é uma ação persistente dos maus espíritos, né? Para ser considerada obsessão, não basta ser uma ação de vez em quando. Obsessão quer dizer uma ação persistente, obsessiva, né? E aí, a obsessão mediúnica, Kardec coloca entre a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E quais são as diferenças entre esses tipos de obsessão, né? O que distingue essas obsessões? Aí Kardec vai dizer: dá seu nome de obsessão simples
quando um espírito malfacejo se impõe ao médium, seja miúça a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, ou impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são invocados, né? Então, a obsessão simples é quando um espírito se esmiuça, se intromete nas comunicações, né? Você evoca um espírito e o médium, em vez de receber aquele espírito, vem outro no lugar dele. Então, é uma ação persistente de um espírito que se esmiuça nas comunicações, né? E na obsessão simples, o médium não é enganado. Ele percebe que é vítima de um espírito inferior e se mantém em guarda, né? Diferente da fascinação que vamos ver. Aí na fascinação, Kardec diz, a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Então, o médium fascinado ele fica iludido, né? Ele não percebe o que está acontecendo, né? Ele acha que está se comunicando com um espírito superior, mas na verdade é um espírito farsante, ele pseudo-sábio, que está simulando, né, uma comunicação superior, né? Então o espírito fica numa real, o médium fica numa real fascinação, né? Ele não percebe o que está acontecendo, mesmo com todo aviso, né, com todos os dirigentes ali avisando, o médium não se percebe dessa situação, né? Então é um caso bem complicado, né? E a subjugação, né? E o que seria essa subjugação? O Kardec vai definir. A subjugação é uma constrição que polariza a vontade naquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob o verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado pode ser... o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É um tipo de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes, né? Então, a subjugação, ela tem o caso moral, que é um tipo de fascinação, e a subjugação física, que é quando o espírito produz movimentos involuntários ali no subjugado, né? Kardec dá o exemplo do médium escrevente que não para de escrever, né? Não consegue parar. Mas nós temos casos, né, onde o espírito toma o corpo todo do médium, né? Que a gente conhece como a possessão, né? Vamos colocar assim, né? É um caso que eu não vou aprofundar muito, mas é quando o espírito toma realmente esse corpo todo e produz ações involuntárias, né? E causa realmente um desgaste físico, né? No médium. E aí, para ver isso, precisa essa assimilação de fluidos, né? Entre o médium e o obsediado, né? Então, há essa troca de fluidos, né? Há realmente essa troca de fluidos e o médium fica à mercê, né, da ação desses espíritos, né? Nós temos muitos casos de obsediados, né, nos relatos de Kardec, né? E um dos meios de auxiliar os obsediados é através do passe, né, a emanação de bons fluidos, né, que vão combater esses maus fluidos que estão agindo sobre o médium, seja a obsessão simples, fascinação e subjugação, né. Então, você pode combater essa ação dos maus fluidos do espírito obsessor pela boa ação dos passistas, né, como se diz, magnetizadores. Eles emitindo esses bons fluidos, você pode atuar contra a ação desses espíritos obsessores, né? Então, compreender a questão fluídica, né? Compreender essa assimilação nos fluidos é realmente de extrema importância para compreender todos os fenômenos no espiritismo e para compreender essa obsessão, né? Essa, como se diz no momento, né? Esse vampirismo, né? Quando há essa assimilação desses fluidos, né? O espírito realmente pode se relacionar com os fluidos ali do médium e causar
um estrago se forem maus fluidos, pode até ocasionar problemas fisiológicos, né? Problema no organismo mesmo do médium, né? E como pode ocasionar também a cura, né? Nós sabemos que pela ação fluídica também pode vir a cura, né? Em casos, se o problema for um problema fluídico, né? Pode ocasionar a cura, né? Então, seguindo aqui nos slides, eu queria apresentar um caso que é muito interessante, né? Que é o caso do Baltazar, né? O espírito gastrônomo, né? Ele diz aqui: quando vedes comidas gostosas, sentis vontade de comer? A resposta: a comer, eu não posso mais. Para mim, esses alimentos são o que são as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isto vos contenta. Pois então, eu também fico contente, né? Então, esse espírito Baltazar, não vai dar para passar todo o caso aqui do Baltazar, né? Mas eu acho interessante que vocês leiam, né? Que como é esse caso, né, do espírito Baltazar. Ele ficava numa insaciedade, buscando comida, né? Mas como ele não tem mais estômago, ele não podia mais se alimentar, né? E aí ele ficava a todo custo procurando comida, né? Ele ia em restaurantes, né? Ele ia em belos banquetes onde tinha muita comida farta, né? Mas ele ficava naquela insaciedade, né? Querendo se saciar, mas não conseguindo. Ele sentia o cheiro, né? Sentia aquela emanação daquele cheiro, mas ele não conseguia comer. E isso era uma expiação para ele, né? Então, quando se diz muitas vezes no movimento sobre vampirismo, né, espíritos que atuam nos vícios, né, realmente um espírito ele pode ficar ali perto de você, naquele vício, né, sentindo aquele cheiro, pode ser do cigarro, da bebida ou da comida, né, mas ele não consegue se saciar plenamente, né, ele fica naquele estado de eterna insaciedade, e isso é uma expiação para ele, né, porque imagina você ver você tá com fome, né, e ver um prato de comida ali na sua frente, não poder comer porque você é um espírito, né? Então você não pode mais aqui. Então aquilo causa uma frustração, uma insaciedade nele, né? E ele ficava esse espírito Baltazar, na revista Espírita, ele ficava procurando, né, realmente se alimentar e não conseguia, né? Mas isso não só no caso da comida, né, no caso da alimentação, mas também vício no cigarro, na bebida, enfim, sexo, qualquer vício, qualquer tipo de vício, você pode ter espíritos ali atuando, né, e se relacionando com aquele vício que algum indivíduo possa cultivar, né. Por isso que é tão importante, nós espíritas sabemos que é importante cultivar bons pensamentos, cultivar boas ideias, bons pensamentos, né, não se entregar aos vícios, né, aos prazeres materiais. Não há problema no prazer material em si, o erro está no excesso, né? Então, nós sabemos, por exemplo, pela lei de conservação, que fala lá no Livro dos Espíritos, que a alimentação é uma necessidade, né? Mas quando você cai no excesso, né? Então você passa dos limites estabelecidos por Deus, pelas leis naturais, e você pode cair no excesso, né? E nesse caso você pode ter ali espíritos atuando, né? Estimulando aquele vício, né? Incentivando aquele vício, e isso pode vir a ocasionar uma obsessão, né? E quando esses espíritos que cultivam esses vícios desencarnam, eles podem ficar num estado de perturbação, né? Um estado de constante perturbação, como esse espírito Baltazar, né? Que ficou nesse estado por um bom tempo, né? Nós sabemos, né, que quando nós desencarnamos, nós passamos por um período de perturbação, né? O que isso é? Nós ficamos ainda com certos fluidos, né, materiais. Isso causa uma perturbação, né? O espírito não compreende bem a situação em que ele está. Ele fica como que perturbado, né? Como quando a gente acorda e sai de um sono profundo, nós ficamos nesse estado de perturbação. A gente ainda não entende bem a nossa situação, né? E essa perturbação, ela varia, né? O tempo, né? Às vezes dura mais ou dura menos conforme o estado de materialização do espírito, né? Então, quando nós desencarnarmos, todos nós vamos passar, né? É o normal, é o comum. Todos nós vamos passar por esse estado de perturbação, né? Como a gente está mudando de estado, é como se a gente estivesse acordando de um sono profundo, né? E aí alguns espíritos não entendem bem a situação em que se encontram. Alguns acham que ainda estão encarnados, né?
eles vão falar, por exemplo, com pessoas encarnadas, com familiares, e não são escutados, né? Então eles acham que ainda estão vivos, eles acham que ainda estão vivendo na matéria, mas já estão desencarnados, mas eles não percebem isso, né? E esse é um estado de perturbação. Então muitos espíritos, nesse estado de perturbação, eles continuam cultivando esses mesmos vícios, né? Da bebida, do cigarro, né? De outros inúmeros vícios que as pessoas podem cultivar, né, durante a existência terrena, e quando eles desencarnam, ele continua cultivando esses vícios, mas ele não pode mais satisfazer esses vícios porque não tem mais um corpo físico, né? Não tem mais um corpo material. Então ele acaba procurando indivíduos que praticam esses vícios, que têm esses vícios, e acaba ficando do lado dessas pessoas e estimulando esses vícios, né, para ter aquela saciação incompleta, né? Eles sentem um cheiro, como esse espírito Baltazar, ele sentia o cheiro da comida, mas ele não conseguia saciar essa vontade, né? Ele ficava nessa perturbação, né, que não deixava saciar, né? Então, como eu já coloquei, é de extrema importância, né, para nós termos bons pensamentos, cultivarmos bons pensamentos, boas ações, né, cultivarmos as virtudes, né, para que os nossos fluidos sejam de melhor qualidade, que não permita a ação dos espíritos inferiores, né, com seus maus fluidos sobre nós, né, que não cultivamos os maus vícios, né, os maus pensamentos, os maus pendores, né, como se diz, né, normalmente no momento, o bom espírito não é aquele que é perfeito, né, mas aquele que procura se livrar das suas más tendências, né? Então, que nós procuramos, né, o tempo todo procurar nos livrarmos dessas más tendências, desses maus vícios, né? Pela prece, a prece também é um ótimo meio de nos livrarmos dessa ação dos maus espíritos, né? Pela prece, os bons espíritos atuam com os bons fluidos sobre nós, com os fluidos espirituais, né? E nós podemos nos livrar dessa ação fluídica maléfica, né? Às vezes não é necessário apenas a prece no próprio obsidiado, né? Tem casos como na subjugação, que é mais complicado, que Kardec diz que há realmente uma paralisação da vontade daquele médium, né? Ou no caso da fascinação também, que o médium fica fascinado e iludido. Então aí é preciso o auxílio de terceiros que vão agir tanto pela prece, né, ou pelo passe também, o magnetismo, como eu falei, que vão agir para auxiliar essa pessoa a se livrar dessa obsessão, né, a se livrar dessa ação obsessiva dos espíritos inferiores e poder progredir, né, através dessa ação benéfica do passe, do magnetismo, né. Kardec, na Gênese, classifica vários tipos de magnetismo, né. Tem o magnetismo espiritual, que é quando um espírito desencarnado age sobre nós. Tem o magnetismo semi-humano, que é quando há uma ação dupla, tanto do encarnado quanto do espírito. E tem o magnetismo humano, que é o magnetismo apenas do encarnado, né. Normalmente, o que existe é uma ação dupla, né. É o magnetismo semi-humano, quando há uma dupla ação tanto dos fluidos do encarnado quanto do desencarnado, né. E no centro, né, normalmente você tem essa ação dupla, né, porque normalmente se ora aos espíritos para ter um auxílio nas forças fluídicas, né. E por essa ação mista desses fluidos mistos, você pode produzir tanto a cura quanto a se livrar de uma obsessão, de uma fascinação ou uma subjugação, enfim. Então é sempre importante ter isso em mente, né. Nos mantermos com bons pensamentos para que nossos fluidos sejam da melhor qualidade, que sejam os fluidos mais sutis o possível, né. Mas então, seguindo aqui os slides, né, aqui diz, né, outro caso da Revista Espírita. A Revista Espírita é muito importante, eu recomendo sempre o estudo da Revista Espírita. É assim, uma das obras de Kardec com conteúdo fenomenal, que deveria ser mais lido sempre, né? E na obra da Revista Espírita, Kardec sempre coloca muitos casos, né? Tem inúmeros casos de obsessão, de fascinação, que são muito instrutivos, porque mostram o Kardec na prática, o Kardec atuante, e o Kardec lidando com casos práticos, né? Nas outras obras você vê a teoria, né? Na Revista Espírita você vê os casos práticos, né? Tem, por exemplo, diversos relatos na Revista Espírita, por exemplo, o relato da senhorita Júlia,
os relatos dos processos de Morzine, né? Então, tem vários casos que podem ser bastante instrutivos, né? Para a gente, para todo mundo, mas também para quem trabalha no centro, para quem trabalha com mediunidade, enfim. Aí aqui diz: isto parece singular, mas assim é. E a observação nos ensina que essa é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material do que a vida espiritual. Situação por vezes terrível, porque a ilusão nas necessidades da carne se faz sentir, e elas têm todas as angústias de uma necessidade impossível de saciar. Então, é o que eu coloquei aqui, né? Você tem em certos espíritos que estão nesse estado de perturbação realmente a ilusão nas necessidades da carne, né? Então o espírito ainda acredita que precisa comer, que precisa se alimentar, que precisa beber, enfim, cigarro, qualquer tipo de vício ou necessidade. O espírito ainda acredita que precisa, né? E essa necessidade é impossível de saciar, né? Então, imagina um espírito que foi, sei lá, fumante durante a existência e vai para o mundo espiritual e não tem mais o tabaco ali, o cigarro para poder usufruir, né? Imagina a expiação, o sofrimento em que ele se encontra, né? Ele tem a vontade, né? Ele tem um desejo, mas ele não tem a necessidade, né? Então, ele tendo desejo, ele não consegue saciar esse desejo, né? Então, ele fica num estado de total perturbação, né? E fica num estado de total insaciedade, de total sofrimento, né? Porque ele não consegue saciar esses vícios, né? Então, é realmente uma expiação para os espíritos que ainda se encontram apegados às necessidades, nas ilusões materiais, né? E aí, o que acontece para esse espírito? Ele não consegue se saciar, ele não tem os meios necessários para se saciar, aí vai procurar um encarnado que tem esses vícios, né? Então, ele se encosta numa pessoa que fuma, ou que bebe, ou que é um indivíduo glutão, né? Que come demais, ou que tem o vício da bebida, do sexo, do cigarro, enfim, qualquer tipo de vício, você pode ter ali espíritos realmente obsessores que vão estar agindo, né, desse encarnado e produzindo aqueles vícios, né? Então, nós, né, sabemos, né, que temos que não cair nos excessos, né? Como eu falei, os prazeres na matéria, eles são úteis, né? Desde que não caiam no excesso, né? O excesso, né, é o prejudicial, né? Você tem, como eu disse, a lei de conservação que diz que nós devemos nos manter num determinado nível, né? Não devemos passar naqueles níveis das necessidades ou dos desejos materiais, né? Então, a alimentação, por exemplo, né, que é o caso aqui tratado na Revista Espírita, é útil, né, para a conservação do nosso corpo físico, né? Nós, estando encarnados, nós temos o dever moral, né? É uma lei da natureza, a lei de conservação, de nos manter vivos, de nos manter conservados, né? De ter essa conservação, mas não é possível que se passe do limite estabelecido por Deus, né? Do limite natural, né? A lei de conservação e a lei de destruição tem que estar em equilíbrio, né? Então, você não pode passar desse limite. Então, é muito interessante tudo que Kardec coloca aqui sobre essa questão da necessidade, né, da necessidade de nos mantermos realmente vigilantes com relação à ação desses espíritos, né, malfeitores, desses espíritos ainda inferiores, que podem realmente causar isso que se chama no movimento de vampirismo, né? Essa ação persistente, essa simulação nos fluidos, que pode estimular os vícios, né, as imperfeições, os prazeres em excesso e tudo que há de ruim, de nefasto, né? Então, é realmente importante, né? No caso da obsessão que todos nós podemos sofrer, o que cabe a nós é a melhora moral, né? O melhoramento moral, né? Que é diferente o caso da obsessão no médium, no caso da obsessão mediúnica, você pode realmente precisar de um auxílio, né? Tanto dos espíritos quanto das outras pessoas presentes na reunião. Você pode necessitar de evocação ao longo de várias sessões com aquele espírito desencarnado, mas no caso da obsessão que todos nós podemos sofrer, né, o que nos cabe é o melhoramento moral, né, é o melhoramento dos nossos pensamentos, cultivarmos as virtudes, né, ensinadas pelo Cristo, né,
é mantermos em prece, né? Nos mantermos sempre vigilantes, né? E o melhor meio de nos melhorarmos moralmente é através do conhecimento de nós mesmos, né? Kardec diz lá no Livro dos Espíritos qual o melhor meio para nós nos conhecermos, para nos melhorarmos, né? Aí, os Espíritos citam aquela frase, né, que vem lá do Sócrates, vem lá dos antigos filósofos: conhece-te a ti mesmo, né? Então, através do autoconhecimento, nós sabemos nossas imperfeições e podemos nos melhorar, podemos progredir moralmente e ascender na escala espírita, né? E aí o Santo Agostinho ele dá uma dica excelente lá no Livro dos Espíritos, que é todos os dias, né, de noite, depois de concluída o nosso dia, nós passamos em revista tudo que nós fizemos, né, todas as nossas ações, nossos pensamentos, todo o mal que fizemos e o bem que deixamos de fazer. Que um ponto importante que o Espiritismo ensina é que não basta só não fazer o mal, mas também é preciso fazer o bem, né? Então nós somos responsáveis por todo o mal que deixamos de fazer também. Então, usando esse conselho de Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos, nós vamos passar em revista todo o nosso dia, todas as nossas ações, nossos defeitos, e podemos saber no que precisamos melhorar, quais os pontos que deixamos em falta, né? No que podemos, no bem que podemos fazer de melhor maneira, né? E assim nós podemos realmente progredir e nos manter melhores moralmente, né? E ascender na escala espírita, né? Que nosso objetivo aqui na Terra, nós que sabemos que somos espíritas, é ascender na escala espírita, né? Vocês já devem ter estudado a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, que há uma escala espírita, né? O espírito da terceira ordem, os espíritos da segunda ordem e os espíritos da primeira ordem, né? Os espíritos da terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que ainda cultivam os maus pensamentos, que ainda cultivam o mal, né? E que ainda são dominados pela influência da matéria, né? Como nesse caso, por exemplo, do espírito Baltazar, né? Esse espírito Baltazar que nós lemos aqui, ele é claramente o espírito da terceira ordem, né? Porque ele ainda é dominado pela influência da matéria. A influência da matéria ainda domina. As paixões, né? As paixões, as más paixões ainda dominam nesses espíritos, né? O que são as paixões que Kardec fala? São essas emoções que vêm da influência da matéria, né? E que podem ser tanto maus quanto boas, né? Então essas más paixões ainda dominam nesses espíritos inferiores, né? E desses espíritos da terceira ordem, que ainda são dominados pela influência dessas más paixões. E aí há os espíritos da segunda ordem, que têm influência da matéria, mas essa influência não é tão grande, né? Eles já dominam a matéria, né? Então, eles ainda têm paixões, mas só boas paixões, né? E tem apenas bons pensamentos, né? Então, temos muitos exemplos de bons espíritos na obra de Kardec, né? São Luís, né? Erasto, uma série de espíritos, né? O próprio Kardec, enquanto encarnado, era um espírito da segunda ordem, né? E diversos outros, né? Da obra de Kardec, né? Diversos exemplos de espíritos. O próprio São Luís, ele era o dirigente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele era um espírito superior, né? Para exercer essa função de presidir ali espiritualmente a Sociedade Parisiense, né? Então, você tem esses espíritos da segunda ordem e tem os espíritos da primeira ordem, né? O que são esses espíritos da primeira ordem? São os que alcançaram a plenitude moral e intelectual, né? Eles não têm mais que reencarnar, né? Não estão mais suscetíveis à reencarnação, e tem superioridade moral e intelectual em relação a todas as outras ordens, né? E não tem mais a influência da matéria, né? Então, um exemplo claro, né, que nós temos aqui de um espírito puro realmente, né, que alcançou esse patamar é Jesus, né? Jesus era um espírito puro, né, que encarnou na Terra não em prova ou expiação, mas em missão, para nos ensinar moralmente todos os nossos deveres, né, para com Deus e para com o próximo, né? Então, por isso que Kardec diz lá, Jesus é nosso guia e modelo, né? Ele é guia e modelo da humanidade, porque ele aponta o caminho das leis divinas, das leis morais, e ao mesmo tempo ele exemplifica todos esses ensinos, né? Ele foi um exemplo, não só um moralizador, um moralista, mas ele exemplificou na prática
todos os ensinos que ele vem exemplificar, né? Então, a melhor forma, né? Kardec diz no Livro dos Médiuns que os verdadeiros espíritas são os espíritas cristãos, né? Então, a melhor forma de nos mantermos livres dessa obsessão, desse vampirismo, como se diz no momento, dessa ação fluídica negativa desses espíritos inferiores, é cultivarmos a moral do Cristo, né? É cultivarmos os ensinos do Cristo, os ensinos morais de Cristo, é termos Cristo como guia e modelo, né? É termos Cristo sempre nos nossos corações, é nos mantermos alinhados com essa moral, com esse pensamento, né? E aí nós vamos ter realmente uma melhora, né, da nossa qualidade dos nossos fluidos, uma melhora moral, né? Que esse é o objetivo, né, do espiritismo. Então é sempre importante ter esse guarda contra a obsessão, contra a fascinação, contra a subjugação, né? Kardec recomenda que sempre é preciso utilizar o crivo da razão para analisar o que recebemos dos espíritos, né? Então, o método que Kardec utilizava era sempre o crivo da razão. Ele recebia todas as informações dos espíritos e passava pelo crivo da razão, né? Ele analisava, comparava, né? Kardec tinha essa perspectiva de cientista, né? Ele não se limitava a receber passivamente o que vinha dos espíritos, mas ele tinha essa análise crítica das comunicações, né? Então, ele, além do controle universal dos dos espíritos, né? Ele recebia comunicações de diferentes pontos do globo, né? De médicos que não se conheciam entre si, né? Então, era um ensino universal. Além disso, ele passava tudo que ele recebia pelo crivo da razão, né? Então, isso o fazia manter em guarda contra a obsessão, contra a fascinação, né? Contra a obsessão, a subjugação, enfim. Porque só através da ação desses espíritos inferiores, né? É possível ver a obsessão, né? E para se manter em guarda contra a obsessão, é preciso ter essa análise crítica, né? E é preciso, sobretudo, estudar o Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns, o subtítulo é o Manual, o Guia dos Evocadores e dos Médiuns, né? Então, qualquer pessoa que pense em trabalhar com os espíritos, com a mediunidade, enfim, trabalhar com a evocação, enfim, é preciso o estudo do Livro dos Médiuns, que é o livro essencial para tratar da mediunidade de qualquer forma, né? Kardec já tinha escrito o Livro dos Espíritos e escreveu o Livro dos Médiuns como um guia, realmente, né? É o melhor guia que a gente tem para tratar da mediunidade, né? E é o melhor guia também para se manter em guarda contra a obsessão, né? Só através do estudo dessa obra nós podemos nos manter em guarda contra a obsessão, a fascinação, a subjugação, enfim. Então é importante ter esse estudo prático da ciência espírita, né? Para saber se manter em guarda contra isso, né? Então, e como o nossa Terra, a gente sabe, é um mundo de provas e expiações, né? Nós sabemos, que já estudou lá o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe que Kardec faz uma classificação dos mundos, né? Os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos ditosos e felizes e os mundos celestes, que ele coloca lá, né? Então, nós estamos, como a gente sabe, no mundo de provas e expiações, né? Então, a maioria dos espíritos que estão em torno de nós, a maioria dos espíritos que populam no planeta Terra, a maioria dos espíritos que estão aqui agindo sobre nós, são espíritos inferiores, como nós, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, a maioria são espíritos inferiores, né? Então, é por isso que nós temos que ter todo o cuidado, né? Toda o estudo, né? Quando nós vamos trabalhar com os espíritos, né? E não só quando vamos trabalhar com a mediunidade, né? Porque sabemos, né, que sempre, mesmo não sendo médiums, ou não trabalhando numa reunião mediúnica, sabemos que sempre os espíritos estão incessantemente agindo sobre nós, né? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: os espíritos agem sobre nós? A resposta: mais do que imaginamos, né? Mais do que pensamos. Essa ação é contínua, né? Essa ação dos maus espíritos, dos espíritos inferiores e dos espíritos de diferentes ordens, né? Então essa ação é contínua, né? Nunca estamos a sós, né? Nunca, não há ninguém solitário, né? Sempre temos essa ação dos espíritos inferiores e sempre temos também ao nosso auxílio um anjo da guarda, né? Que isso também é uma lei universal, né? Que
que preside, né, nosso mundo, né? Todos os espíritos encarnados têm um anjo da guarda, um espírito protetor, que tem a missão, né, de velar por nós, né? Mesmo que ele esteja, Kardec diz, mesmo que ele esteja encarnado em outro mundo, né, através do fluido cósmico universal, que é esse fluido que permeia todo o universo, nós nos mantemos em comunicação com esses anjos da guarda, com esses espíritos protetores, e nos comunicamos com eles, né? Então todos nós temos o auxílio desse anjo da guarda, né? Todos nós podemos, pela prece, né, pelo pensamento, não precisa ser aquela prece longa, né, com muitas palavras, muitos termos, podem ser preces momentâneas, né? Às vezes no dia a dia, você, no momento, né, que você para pensar, você faz uma prece, faz um agradecimento, né? Kardec diz no Livro dos Espíritos, pela prece podemos louvar, pedir ou agradecer, né? Então, pela prece não só pedimos, mas também agradecemos e louvamos, né? Elevamos nosso pensamento a Deus, Kardec diz, né? Então, a gente pode sempre, pela prece, aos bons espíritos, e mais especificamente ao nosso anjo guardião, né? Que isso é algo que às vezes a gente se esquece, né? Que nós temos esse anjo guardião, esse espírito protetor, 24 horas ao nosso auxílio, né? Porque ele tem a missão específica de nos ajudar. Outros espíritos podem nos ajudar, nós temos diversos espíritos protetores, né? Mas temos um que tem a missão, que é incumbido por Deus, que tem essa missão, né, de nos auxiliar, de nos ajudar. Então todos nós, a qualquer momento, em qualquer dificuldade que estamos passando, né, nesse momento de pandemia, muitos podem estar passando por diversas dificuldades, tendo diversas vicissitudes, né? Então todos nós podemos a qualquer momento do dia, entrar em comunicação com esse anjo da guarda, com esse espírito protetor, e nos comunicar com eles. Pedimos resignação, pedimos a ação dos bons fluidos, né, que foi o que a gente estudou, né? Pela ação dos bons fluidos, nós afastamos os maus fluidos, né? Então nós afastamos essa ação obsessiva dos espíritos inferiores, desses fluidos inferiores, e nós podemos assimilar esses bons fluidos, né, nos nossos anjos da guarda. Então vamos sempre que estivermos aflitos, enfim, ou não só aflitos, mas também para agradecer, sempre podemos entrar em prece e agradecer a anjos da guarda, esse espírito protetor que sempre vela por nós, né? Então é sempre importante isso, né? Termos essa ciência, né? É importante, como eu já coloquei aqui, eu vou até voltar aqui nos slides, é importante o estudo desse capítulo da Gênese, da obra Gênese, né? Dos fluidos, né? Natureza e propriedade dos fluidos. Que esse capítulo vai tratar especificamente sobre essa questão que estamos tratando, né? De como nosso pensamento dá qualidades boas ou mais aos fluidos, né? E de como ocorre essas leis dos fluidos, né? Essa assimilação ou repulsão, né? Como a gente estudou, os bons fluidos se assimilam e os más fluidos se repelem, né? Então isso é uma lei, né? Uma lei, como Kardec diz aqui, é como água e óleo, né? Os bons fluidos e os más fluidos são como água e óleo, né? Não se misturam, né? Apenas os fluidos de natureza similares se absorvem e se misturam, né? Então, cabe a nós, né, cultivarmos bons pensamentos, termos bons pensamentos, né? Pensarmos em Jesus, termos boas ações também, e aí nós temos essa boa qualidade dos fluidos, né, do nosso perispírito, né? E tendo auxílio dos bons espíritos, nós vamos repelir essa ação obsessiva, essa ação inferior dos maus espíritos e dos espíritos inferiores que vão agir fluidicamente com esses maus fluidos sobre nós, né? Então esse estudo dos fluidos é muito importante, né? É realmente uma lei da natureza. Os fluidos recebem a qualidade do nosso pensamento, né? Os espíritos da terceira ordem, a gente tem fluidos de natureza mais material. Os espíritos da segunda ordem tem uma natureza fluídica material, mas já mais sutil, né? E os espíritos puros, né, como Jesus, têm uma natureza fluídica muito sutil, né? Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, esses espíritos que tem que só vivem com um perispírito, né? Eles que são puros, ele tem uma natureza fluídica tão grande que é pra gente como se esse perispírito nem existisse, né? O espírito e o perispírito se confundem, até porque é tão sutil, né? É tão etéreo,
é algo tão acima da nossa elevação que a gente nem compreende, né? Como é o perispírito de um espírito puro, né? Tão sutil, tão elevado, né? Mas nós sabemos que o perispírito ainda é matéria, né? O fluido, como Kardec chama, né? O que é o fluido, né? Por que Kardec usa esse termo, fluido? Fluido é uma matéria de uma natureza que a gente ainda não conhece, né? Por isso que antigamente os cientistas, quando eles ainda não compreendiam a eletricidade ou o magnetismo, eles falavam em fluido elétrico, fluido magnético, né? Porque o fluido é o nome que os cientistas davam para um tipo de matéria, um tipo de fenômeno que a gente ainda não compreende, né? Então, quando Kardec chama esses fluidos do perispírito de fluido, é que é uma matéria que a gente ainda não entende, né? É uma matéria quintessenciada, uma matéria etérea. No livro dos médiuns, se diz, né, se não me engano, é Lemenais que fala, né, que a natureza do perispírito a gente ainda não consegue compreender, né, com a nossa ciência atual, né. Talvez no futuro os físicos estudando o perispírito consigam encontrar essa natureza, né, essa matéria. O que é essa matéria, né? Até hoje a gente ainda não compreendeu, né? Mesmo com os avanços da física, né? Mesmo com os avanços de toda a física, de toda a química, a gente não entende o que é essa natureza desses fluidos, né? O que é o perispírito, né? Como é a natureza do perispírito. A gente ainda não compreende, né? Mas só pelo avanço da ciência, um dia no futuro a gente possa compreender, né? Mas por enquanto, a gente compreende o perispírito moralmente, Kardec diz, né? A gente compreende a função do perispírito, né? Qual é a função, como eu já coloquei? É servir de liame, né, de elo entre o espírito e o corpo, né? Então, o que une o espírito ao corpo, o que é o laço, o que é o liame, o que une esses dois elementos tão diferentes é o perispírito, que serve de elo, né? Então, é através do perispírito que todas as sensações que nós percebemos através dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos ouvidos, chegam ao espírito e reciprocamente através do perispírito que o espírito age no corpo e produz os movimentos, né, das diferentes ordens, né? Então, o perispírito ele é um instrumento, né? As faculdades morais não estão no perispírito, né? A memória, o pensamento, a vontade, nada disso está no perispírito. O perispírito é como se fosse um corpo, entre aspas, né? Como se fosse uma vestimenta, né? Não tem faculdades morais, né? Mas ele não tem faculdade moral, mas ele serve como instrumento, né, para a ação do espírito, né? Para a ação do espírito na matéria, né? Mas as faculdades morais em si, o pensamento, a memória, a inteligência, está tudo no espírito, né? O perispírito é só, como falei, um instrumento, né? E quando o espírito está desencarnado, o perispírito continua sendo, o corpo morre, né? O corpo físico, mas o espírito continua com o perispírito, né? Espírito e perispírito jamais estão desunidos, né? Estão sempre juntos, né? E o espírito continua com o perispírito e o perispírito continua servindo como um instrumento, né? É através do perispírito, dos fluidos do perispírito, que se produz todos os fenômenos mediúnicos, né? As mesas girantes, né? Através dessa combinação entre os fluidos do médium e fluidos do espírito, há esses fenômenos nas diversas naturezas, né? Mas a diferença é que, como o perispírito não tem órgãos, o espírito continua percebendo no mundo espiritual através do perispírito, mas não por uma parte circunscrita, né? Como aqui na Terra nós olhamos pela visão, ouvimos pelo ouvido, o espírito já tem uma percepção geral das coisas, né? É uma percepção por todo o perispírito, né? A Kardec diz, as percepções se tornam generalizadas, né? Mas, enfim, só para terminar, né, que já deu... que já está concluindo o horário, nós sabemos, né, que, como foi colocado aí, cabe a nós cultivarmos bons pensamentos, boas ações, e cabe a nós termos uma boa qualidade fluídica dos nossos fluidos, né? E não permitir essa ação obsessiva, essa ação insistente, essa ação dos espíritos inferiores, né? Quando Kardec fala de obsessão no livro dos médiuns, está mais associado ao médium, né? O médium extensivo, né? Porque todos somos médios no sentido geral. Mas quando ele fala da obsessão para todo mundo, ele não explica muito como se mantém em guarda dessa obsessão. Por quê? Porque basicamente toda a obra de Kardec dá essas instruções. Qual é o método, né? É manter bons pensamentos, mantermos pensamentos elevados, mantermos boas ideias, bons pensamentos, e nos mantermos sempre pensando em Jesus, enfim, mantermos praticando caridade, né? Então não há nenhum mistério, né?
não há nenhuma prática ritualística, né, como Kardec diz lá no Livro dos Médiuns, né. Muitos acreditavam, na época dele, que era preciso rituais, talismãs para afastar os maus espíritos, né, palavras cabalísticas, enfim. Kardec diz não. A única coisa que é necessário é cultivar bons pensamentos, é nos mantermos elevados, nos mantermos em prece constante, todos os dias orarmos ao nosso anjo da guarda, todos os dias nos mantermos elevados pensando em Jesus, todos os dias nos mantermos com os bons pensamentos, que isso vai refletir nos nossos fluidos, né? O perispírito, ele é um resultado do pensamento do espírito, né? É o pensamento do espírito que molda o perispírito, né? Que molda se o perispírito vai ter bons fluidos ou maus fluidos, né? Então, cabe a nós, o Espiritismo é uma doutrina consoladora, porque passa a responsabilidade para nós de nos mantermos em guarda, de nos mantermos vigilantes, de nos mantermos com bons pensamentos, pensando em Jesus. Enfim, eu acho que era isso. Eu vou passar para o Sidney agora. Acho que ele vai querer fazer umas colocações. Então, Sidney, muito obrigado. Obrigado a você, Eric. A colocação que eu quero fazer e que tem que passar para todos, o Eric, ele foi... O Jorge Medeiros queria fazer a palestra hoje, mas houve um contratempo e o Eric foi convidado ontem para fazer a palestra. Então, nós só temos a agradecer. O céu agradece a você de coração, Eric, pelo teu carinho, pela tua boa vontade, né, e pela audácia, né, de manter, inclusive, o tema e tudo mais. Nós agradecemos. E, normalmente, quando acontece isso, o expositor pede para mudar até o tema e tal, porque, inclusive, porque é um tema muito específico. E o Eric, nós já estamos conversando, assim, dentro de muito bem pouco tempo, ele vai ter um dia aqui conosco no céu, que ele vai dar aula para a gente da Revista Espírita. Nós estamos acertando, vai ficar tudo ok. Então, Eric, muito obrigado. Leve um abraço lá para todos os nossos irmãos lá do CELF, lá do Centro Espírita Luz e Verdade, o meu amigo Valmir também. E agradecer a você por você ter aceito e tendo trazido para nós todos os ensinamentos, todo o teu conhecimento e numa palestra que com certeza esclareceu a muitos, a todos nós que estamos aqui presentes. Muito obrigado e tenha certeza que não ficará só nessa. Logo, logo entrarei no WhatsApp para a gente marcar uma outra palestra, tá? Com outro tema para você desenvolver. Muito obrigado, meu irmão. Muito Nós obrigado, eu que vamos, agradeço. nós vamos nesse momento, eu estou agradecendo a todos que estão no WhatsApp, estão na página do Céu, ou estão no Instagram, pela presença, e nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, né, pelo agradecimento da noite de hoje, desse estudo tão gostoso, muito bom. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, Eric. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite. Muito obrigado. Tá. Vou desligar.